Olá, paz e graça, eu sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, eu sou o professor Anderson Velasque e é com muita alegria e muita honra que estamos novamente aqui, né, professor Daniel, com mais um vídeo do seu canal de teologia Sentinelas da Teologia. Se inscreva no canal para receber as notificações dos nossos vídeos, nos ajude, você que é nosso irmão em Cristo, colabore conosco para que nós possamos cada vez mais levar a palavra do Senhor, as reflexões, subsídios das lições da escola bíblica a outros irmãos que, assim como você, amam a palavra de Deus e amam a escola bíblica dominical. E também deixa aquele tradicional like missionário, que cada vez que você curte os nossos vídeos são mais divulgados pelo YouTube. E no vídeo de hoje trabalharemos a lição de número 9, que fala o título da lição é Vivendo o Fervor Espiritual, mas nós queremos trazer um outro título, não desprezando este título, não é este, mas acho que a abrangência ela é um pouco maior dentro do que nós vamos falar aqui. Podemos dizer que vivendo na dinâmica ou na plenitude do Espírito, né? Não é assim, professor Anderson? E quando nós falamos de uma vida plena no Espírito, ou uma vida movida pela dinâmica do Espírito, professor Daniel, quando nós olhamos para as demais lições que têm sido discorridas nesta revista, desse primeiro trimestre de 2021, nós vemos que as lições nós falamos muito sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Nós vimos que o Espírito Santo é Deus. Então nós vemos que a pessoa do Espírito Santo, quando ele habita no cristão, no salvo, no regenerado, essa pessoa ele é cheia da presença de Deus. É por isso que o Espírito Santo nos concede o fruto do Espírito, que é a demonstração deste novo caráter gerado por Deus, pelo Espírito Santo, que é um fruto, que é uma nova natureza. Então, olhando para as demais lições, e olhando para o que a Bíblia fala da obra do Espírito na igreja, no salvo, a Bíblia vai dizer, o Senhor Jesus vai dizer, que o Espírito Santo, ele viria e nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Então, para ter arrependimento, é necessário o Espírito Santo. Quando Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 3, que ninguém confessa Jesus como Senhor sem a ação do Espírito Santo. Então, para crer em Jesus, para ter fé, para reconhecer Jesus como Salvador, é necessário a obra do Espírito. Para os dons, a Bíblia diz que os dons são muitos, mas um só Espírito, que distribui esses dons a cada um conforme lhe apraz. Então, para fazermos a obra de Deus, no poder sobrenatural de Deus, é necessário a pessoa do Espírito. A Bíblia vai dizer mais. O professor Daniel ele gosta muito desse texto de Tito, no capítulo 3, versículo 5, que vai dizer que nós não fomos salvos pelas nossas obras. O sentido do texto está dizendo que nós não fomos salvos pelo nosso querer, pelo nosso esforço. Não, nós somos salvos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito. Então, olhando para todos esses textos bíblicos, para toda essa demonstração do próprio Mestre Jesus, do apóstolo Paulo sobre a pessoa do Espírito, o que nós entendemos? Que não tem como ser salvo sem esta ação, esta plenitude e essa dinâmica do Espírito. Então, o que nós possamos dizer? Que um salvo verdadeiro, o cristão genuíno, ele vive uma vida plena no Espírito Santo. Por que nós estamos falando isso? Porque o professor Daniel já comentou que o título original da revista é Uma Vida no Fervor do Espírito. Esse título de repente pode sugerir que existe crentes, falando de igreja salvo, crentes genuínos, professor Daniel, que existe crentes fervorosos, crentes frios e crentes mornos. Mas então, olhando para o texto, o que a gente pode afirmar aqui? Que o cristão genuíno verdadeiro, não existe outra vida que não seja a vida na plenitude ou na dinâmica do Espírito. Porque essa dinâmica é dinâmica que vai dar dom, é dinâmica que vai dar fé, é dinâmica que vai regenerar, é dinâmica que vai dar o fruto para que expressemos esse caráter novo, que é o caráter da nova criatura.
Então, ou seja, não tem como ser cristão sem essa ação do Espírito, e é impossível um crente, um cristão verdadeiro, sem essa dinâmica e sem essa plenitude do Espírito. Então, um cristão verdadeiro, não existe crente genuíno morno nem frio. O frio, ele não é genuíno. Porque existe a igreja visível e a igreja invisível, não é assim, professor Daniel? Na teologia existe essa divisão, a igreja visível, que é aquela que nós vemos, aquela que nós congregamos, cantamos junto, e nós, como seres humanos, olhamos para aquela, digamos, chegamos numa congregação que tem 1000 pessoas. Nós olhamos para aquelas 1000 pessoas, para nós, como seres humanos, ali, todos são igrejas, são salvos. Mas ali, entre aqueles 1000, estão a igreja invisível, que são aqueles que realmente, de fato, são os salvos, que são aqueles que só Deus conhece. Porque o próprio Jesus falou que no meio do trigo tem o joio. O joio é igual ao trigo, mas não é trigo. Então, na comunidade cristã, tem aqueles que são os convencidos. Tem aqueles que não foram convertidos, regenerados, não tiveram a fé genuína. Estão ali porque se agradam da comunidade cristã, gostam da maneira de viver do cristão, admiram, né, o cristianismo, foram convencidos, houveram de uma família, mas não foram convertidos. Por que eu estou dizendo isso novamente? Não existe uma vida cristã, uma vida salva, sem a plenitude do Espírito. Então todo cristão genuinamente salvo, todo cristão que realmente tem esta ação de Deus, ele vive uma vida nesta dinâmica, nesta plenitude, que está gerando fruto, está conferindo dons, está operando a regeneração, o lavar, está dando fé, que aí nós entramos na perseverança dos santos. É o que caracteriza o salvo do não salvo. Porque aquele que realmente ele é genuinamente salvo, o Espírito Santo está nessa dinâmica, nesse dinamismo, gerando perseverança, santidade, amor, obras e fé, que vai entrar em todas as áreas, né, professor Daniel? É importante nós falarmos, Anderson, que nós não estamos aqui falando de níveis espiritual. Perfeito. Porque Paulo ele vai dizer que realmente dentro de uma comunidade cristã existe os recém-convertidos que estão aprendendo a caminhar, que são os meninos, né? As crianças que requerem uma atenção especial. Mas mesmo elas já apresentam dinâmica de um verdadeiro cristão, na sua busca, no seu interesse, no seu desejo. Porque não tem como ser cristão sem essa dinâmica. Então é impossível um cristão genuíno. Só para ficar bem claro, né? Porque realmente, outro é crente, outro não é crente. Isso ponto é o final. Não tem meios termos, não tem crente frio, crente morno, não. O cristão verdadeiro, ele obrigatoriamente, biblicamente, ele tem essa plenitude, essa dinâmica do Espírito. Se a pessoa não tiver, porque o irmão esfriou, não. É porque corre o sério risco desse irmão realmente não ter tido esta obra regeneradora do Espírito Santo. É que nem João vai dizer na sua epístola, né? Estavam conosco, mas não eram nós. E também aqueles, Paulo vai citar alguns que se afastaram, né? Ele vai deixar bem claro, estes se afastaram para ficar evidente que não eram dos nossos. Pois bem, meus irmãos, então essa dinâmica do Espírito que a revista trabalha, o texto base usado pelo autor é a carta de Efésios, capítulo 5, versículo 15 ao 20. Mas é importante falarmos que a carta de Efésios em si é uma carta que nos mostra realmente como essa dinâmica do Espírito ela opera ou se manifesta na vida do crente. Quando nós iniciamos a leitura do capítulo 5, nós veremos ali Paulo destacando a questão de uma vida de santidade como filhos da luz. E aí Paulo vai trazer dois elementos importantes dessa dinâmica do Espírito, que é viver em amor, andar em amor ou viver em amor, fruto, é a mesma coisa, que é a manifestação do fruto do Espírito, que ele vai falar em Gálatas, que já foi a lição que nós trabalhamos. E também ele vai dizer que essa dinâmica do Espírito implica em andar na luz ou viver na luz. Ou seja, quando nós vivemos em amor, nós estamos
imitando a Deus, porque Deus é amor e todos os filhos de Deus devem viver nessa prática do amor. Quando nós dizemos, quando Paulo vai dizer também que temos que andar na luz, ele vai estar fazendo também uma alusão a Cristo, porque Cristo, aqueles que estão em Cristo, como João vai dizer no seu Evangelho, no capítulo 8, aqueles que estão em Cristo estão na luz. E aí é importante porque é justamente o contraste entre o viver no Espírito e o não se embriagar com o vinho, como Paulo vai falar nesta carta de Efésios, capítulo 5 e o versículo número 18, né? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, essa vida na dinâmica do Espírito, ela é manifesta através do amor, que é evidenciado através das obras, através da prática. É aquilo que Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número do 13 ao 16, quando Cristo vai falar, né, nós somos o sal da terra e nós somos a luz do mundo. Ele vai dizer, e que esta luz resplandeça no mundo através das vossas obras, para que glorifiquem o meu Pai que está nos céus. Ou seja, essa dinâmica do Espírito, ela deve estar manifesta em todas as áreas da nossa vida. Área pessoal, área familiar, área relacional e na área eclesiástica. Toda a nossa vida, é a vida plena. Toda a nossa vida deve ser vivida nessa dinâmica do Espírito e manifesta através das obras, porque as obras vão evidenciar que realmente nós somos salvos. Já falei e repito, antes já falou várias vezes também, não tem como fugir disso. Nós não fizemos obras para ser salvo, nós fizemos para demonstrar, como demonstração da nossa salvação. É assim, professor Daniel, como o senhor Daniel colocou, nós não fazemos boas obras para ser salvo, mas a salvação, que é esta ação, esse dinamismo do Espírito, gera novas e boas obras. Nós não buscamos santidade para ser salvo, mas a salvação, esta plenitude, esse dinamismo do Espírito, gera santidade. E bem perfeito, professor Daniel, agora ele vai entrar nessa questão mais, nessas áreas, que é essa plenitude dessa vivência, essa vida no Espírito Santo. Por quê? Porque tem dois estilos de vida, ou a vida na carne, ou a vida no Espírito. Ponto. Aquele que vive na carne, ele tinha um sistema de vivência, com a sociedade, na família. Ele tinha as suas vontades, os seus prazeres, os seus pensamentos, as suas escolhas, todas eram movidas pela carne. E a carne deseja o quê? Pecado, pecado e pecado. Então, novamente, uma pessoa que não tem essa plenitude, ele vive na sociedade, entre os amigos, com a família, no trabalho, com atitudes carnais, mentiroso, lascivo e entre outras coisas. Agora, esta ação no salvo, da plenitude e da dinâmica do Espírito Santo, como diz o professor Daniel, ela vai nos fazer ser parecido com o Pai, porque Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso coração que nós somos filhos, obra do Espírito Santo. Então agora o Espírito Santo de Deus, com essa plenitude, com essa sua dinâmica, ele vai gerar uma nova vontade, uma nova natureza, um novo desejo no coração do cristão. Por isso que nós falamos que não tem meio termo para o cristão. Ou ele é carnal, o ser humano, ou ele é carnal, ou ele é genuinamente salvo e agora vive uma novidade de vida. E que novidade de vida é essa? É a novidade de vida no Espírito, gerada pelo Espírito, para a glória de Deus através do Espírito. E agora é uma maneira movida através do fruto, da ação do Espírito, parecidos com o Pai, em todos os relacionamentos, não precisa, Daniel, família, trabalho, sociedade e no ministério. Jesus, quando ele inicia o seu ministério,
ele vai trazer ali em Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, capítulo 8, né? Sermão do Monte, né? Ele vai trazer ali a forma como esse cristão agora, ele deve viver, seu estilo de vida, uma vida moral, uma vida ética, e ali então está todos a maneira correta de viver. E é interessante, Anderson, que Jesus ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar que não é só a questão visível, que está em jogo. A intenção do coração também ela é pesada e muito nesse relacionamento do cristão. Tanto é que quando Jesus vai trazer ali, vai relembrar no capítulo 5, a partir do versículo 20, ali vai relembrar a questão dos mandamentos. Jesus traz 3 mandamentos ali e aplica eles. Eu vou ficar só no primeiro, quando Jesus disse assim, não matarás. Porque os fariseus, eles batiam no peito. Por quê? Porque eles nunca cometeram um homicídio. Nunca mataram ninguém. Então eles achavam que estavam guardando a lei, assim como todos os outros aspectos da lei. Só que Jesus, ele chega e dá uma ampliação de algo que até então não estava claro, ou não tinha sido revelado, que era a intenção do coração. Jesus vai dizer, olha, vocês podem não matar de forma física, mas vocês podem matar através do ódio, a inveja, as palavras usadas de forma errada. Vocês podem estar não matando fisicamente, mas vocês podem estar matando aquela pessoa espiritualmente. Jesus vai dizer que com uma palavra errada, no sentido assim de denegrir a imagem de uma pessoa, você acaba tirando a motivação dessa pessoa de viver, você está matando aquela pessoa. Então Jesus vai dizer que os mandamentos não dizem respeito só às questões práticas, às questões visíveis, as questões materiais, as questões físicas. Jesus está falando também das questões da intenção do coração. E assim, professor Daniel, aqui o professor Daniel está falando exatamente a obra do Espírito, que é do interior. Não é, novamente, pode ter pessoas na comunidade cristã que parecem ser cristãos. Imitam, fazem tudo igual, mas não fazem como uma norma, como os fariseus, faziam como uma regra, como uma norma, como um peso. Não, o cristão que tem essa ação do Espírito Santo, isso ele é uma nova natureza, vem lá de dentro, é lá no coração. A pessoa agora é um desejo que vem, ele não tem mais prazer em matar alguém, não, ele sente pesar, ele sente tristeza com o pecado. Agora as alegrias, as motivações dele são outras. Ele não vive a palavra de Deus para agradar a Deus só para dizer que vive porque ele está na comunidade cristã, não, é porque ele tem prazer. É de dentro para fora, nova natureza. É por isso que não existe um cristão genuíno sem essa plenitude. O cristão genuíno, a obra de regeneração, ela vem de dentro para fora. Eu não faço porque falaram para mim fazer. Eu faço porque o meu coração deseja fazer. Eu não amo porque o pastor disse para mim que eu tenho que amar. Eu amo porque o meu coração deseja amar. Eu não busco fazer boas obras porque te falaram para mim que o cristão tem que fazer boas obras. Mas eu não consigo ficar sem fazer boas obras. Porque o meu coração, quando vê o irmão nessa cidade, ele me compunge essa nova natureza, essa dinâmica do Espírito. Ele me motiva, ele me leva a fazer boas obras, viver em santidade de dentro para fora, diferente do que eram os fariseus. E uma das coisas que esta vida na dinâmica do Espírito nos leva é viver de forma sábia, né? Aproveitando o máximo as oportunidades que Deus nos dá. É aquilo que Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 5 e no versículo 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, vivendo de forma sábia, aproveitando cada oportunidade, isto com relação a todas as áreas da vida. Não desperdiçando nenhum momento. Não desperdiçando. Então, aproveitando a oportunidade
que surge na vida pessoal, na vida familiar, na vida relacional, na vida eclesiástica, para que em tudo o nome de Cristo seja glorificado e a nossa vida, né, seja uma vida feliz e alegre, porque este é o propósito de Cristo em nos salvar. Identificação do próximo. Claro, irmãos, nós não vamos mudar o mundo. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Nós não, por mais que a gente pregue Cristo, viva o Evangelho, nós não vamos mudar o mundo. Nós pregamos Cristo, vivemos o Evangelho para que pessoas possam vir a ter Cristo, mas o mundo não vai ser mudado, porque a Bíblia é bem clara, este mundo ele tem um desfecho, e o desfecho é a sua destruição já está determinado. Novo céu, nova terra em que habita a justiça. Mas aí nós temos que viver esta vida não para mudar o mundo, mas para que o nome de Cristo seja glorificado e outras pessoas também se cheguem a Cristo através da pregação, tanto verbal quanto prática do Evangelho. E também com relação a esta vida vivida na dinâmica do Espírito, não é só viver de forma sábia, mas também compreendendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, ou seja, vivendo com discernimento, entendendo realmente o que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós? Através de tudo, de todas as oportunidades que Ele nos concede. É só o Espírito Santo, através dessa palavra, que nos faz compreender isso. Que nos leva a compreender isso aí. E aqui Paulo vai falar no versículo de número 18 ao versículo 21, por que nós devemos viver essa vida cheia do Espírito, como Paulo vai dizer, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para quê? Aí ele vai falar, versículo 19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, Anderson, essa vida na dinâmica do Espírito, ela nos leva, em primeiro lugar, a vivermos cantando salmos. O que os salmos nos falam? Pois é, nós vemos que os salmos são orações e louvores que reconhecem a Deus em todas as áreas da vida. Se eu estou vivo, é porque Deus permite que eu estou vivo. Se tem chuva, se está chovendo, se está seco, tudo é para a glória de Deus. Tudo que está sobre a terra, tudo que está sobre ela, pertence a Deus. Então, os salmos, nós percebemos isso na professora Daniel, que é reconhecer a Deus, glorificar a Deus em todas as áreas da vida. E não só cantando salmos que traz toda essa representação de gratidão, pela bondade de Deus em todos os aspectos da nossa vida, tanto na nossa salvação espiritual, quanto na nossa vida aqui nesta terra, mas também Paulo vai falar que essa dinâmica do Espírito é para nós vivermos uma vida alegre, né? Cantando e salmodiando, ou seja, uma vida alegre através do quê? Do nosso testemunho pessoal. O nosso testemunho pessoal, irmãos, ele fala muito das benécias, né? Dos privilégios que Deus nos concede, e por isso que nós vivemos uma vida alegre. Por quê? Em primeiro lugar, pela salvação que Deus nos deu. Estávamos com o pé no inferno, hoje estamos com os 2 pés firmes caminhando para o céu. A paz, professor Daniel. A paz de Cristo e a paz com Deus. A paz que Deus nos dá é a paz com Ele. Éramos inimigos. E hoje nós temos a paz que pode estar no turbilhão que estivermos, mas nós temos paz, que nós temos comunhão com o Criador do Universo. Contentamento, né? Contentamento. Não é à toa que Paulo vai dizer, né? Eu sei estar passando por momentos de alegria, mas também sei estar passando por momentos de dificuldades, pobreza, saúde, enfermidade, porque em tudo há um contentamento, porque o elemento principal
ou a ação principal nós temos na nossa vida, que é a salvação das nossas almas. E Paulo segue falando ainda no versículo 20 que nós temos que viver uma vida de gratidão no nosso coração. E essa gratidão, ele vai falar justamente deste contentamento pelo que o Senhor tem feito por nós. Ele vai finalizar dizendo que nós temos que o quê? Vivemos uma vida sujeitando-nos uns aos outros, ou seja, vivendo em paz. Porque a sujeição, né, Anderson, que é resultado da comunhão, que aí tem a questão do respeito, né? Sujeitando uns aos outros, ou seja, respeitando uns aos outros, não invadindo a privacidade do outro, não querendo dominar o outro, mas respeitando cada um nas suas particularidades para viver em paz e harmonia. E essa sujeição, eu vejo que é consequência do fruto que é o amor. Porque o amor, Paulo vai dizer, o amor ele não procura o seu bem próprio, mas procura o bem do próximo. Então ele não ofende, ele não difama. Não, então nós vemos que quando tem essa ação, o crente tem um fruto que é o amor. E esse amor, ele traz humildade. Que é a humildade? Ele reconhece que ele tem que amar o irmão como a si mesmo. Então esse sujeito, o que é se sujeitar? Ele não ofende, ele não ultrapassa limites, ele está na comunhão da igreja, um exemplo que a gente é o mais meio cristão para a gente falar, né? Na comunhão ali da igreja, congregação, tudo que ele faz, ele não faz por seu bem próprio nem para sua glória. Ele faz para o bem do irmão e para o crescimento espiritual do irmão e mais para a glória de Deus. Então nós vemos que isso que é sujeitar. Nós não estamos fazendo, pregando, ensinando, pastoreando para que sejamos melhores que os outros. Não, estamos fazendo isso em sujeição aos irmãos em amor, para que os irmãos sejam abençoados como servos, que estamos servindo uns aos outros. Que Jesus disse, né? Pegou lá, foi lavar os pés dos discípulos, ou seja, estou dando exemplo. É isso que eu quero que vocês sejam. Se sujeitem em temor a Deus e isso só é possível através do fruto do Espírito, né, pastor Daniel? É o que Jesus fala lá em Mateus 5 e 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ou seja, aqueles que se colocam no lugar do outro, né, que toma a dor do outro, que é o que Cristo fez por nós. Cristo ele tomou a nossa dor. Cristo ele tomou o nosso sofrimento, Cristo viveu a nossa vida, sofreu a nossa morte, levou as nossas mazelas, se colocou em nosso lugar para nos dar o quê? Uma vida melhor, uma vida em que pudéssemos encontrar uma vida plena. E assim nós, quando Paulo fala em sujeitando-nos uns aos outros, é isso, é vivendo de forma que ambos possam ter essa comunhão que glorifica o nome do Senhor Jesus. E ouvindo isso tudo que o professor Daniel colocou, fica bem claro aqui, professor Daniel, que uma vida no fervor do Espírito, como diz o título original da lição, uma vida plena no Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo. Não é aquela vida que sapateia, não é aquela vida que treme, que arrepia no culto, não. Não é arrepio, não é sapatear, não é canela de fogo. Uma vida plena do Espírito é aquela pessoa que vive em família, no meio congregacional, no seu trabalho, ele vive para a glória de Deus, com temor a Deus, se sujeitando, ou seja, sendo honesto, sendo sincero, sendo leal, fiel. Então uma vida plena, alguém que é pleno no Espírito, não é aquele irmão que mais sapateia, que mais fala em língua, não. É aquele irmão que tem uma vida que glorifica a Deus em todas as áreas da sua vida. É aquele irmão que ele é submisso, ele é humilde, ele ama, ele adora, salmodeia a Deus na congregação, na igreja, mas lá no seu trabalho também, testemunho. O pastor Daniel falou, ele demonstra o fruto, a nova natureza, honestidade, mansidão, lealdade, lá em casa, na família, porque às vezes, né, tem aquele irmão que é um fervor, entre aspas, é um fogo no culto, mas em casa, infelizmente, é uma treva, né? Mas não, a vida no Espírito, novamente, nessa plenitude, é por isso, irmãos, que o cristão salvo, ele não consegue ser diferente disso. Aonde ele estiver,
E isso nós percebemos. Eu posso falar isso do professor Daniel, porque o professor Daniel, além de ser meu irmão em Cristo, ele é meu amigo pessoal, ele é um irmão que estamos sempre juntos. A gente pode ver na vida profissional dele, na família dele, nós percebemos, né, que o mesmo Daniel, que é no convívio cristão, no convívio congregacional, como um líder de congregação, como um pastor, ele é também no seu trabalho, ele é na sua família, ele é com seus irmãos. É isso que é ser cristão cheio do Espírito. É aquela pessoa que manifesta esse caráter de Deus, esse caráter regenerado em todo momento. Ele não força a barra, ele não finge, ele não é um ator aqui dentro da igreja. Não. Ele é obediente, ele glorifica a Deus, ele ama porque o Espírito mudou a vida dele, faz ele amar, faz ele ser obediente, faz ele ser leal, faz ele ser submisso, faz ele ser sincero, e em todo lugar, porque é uma nova natureza, seja em casa, seja no trabalho, seja com os vizinhos, seja com os amigos, seja com os filhos, seja com a esposa, seja com o marido, seja com os irmãos da igreja. Ele é alguém cheio do Espírito que vive para a glória de Deus. E aí, as nossas orações, as nossas meditações na palavra de Deus, os nossos jejuns, a nossa vida na dinâmica espiritual, no pleno uso, no pleno exercício, né, das disciplinas espirituais, elas são aceitas por Deus, porque nós vivemos isto para melhor servirmos ao Senhor. Eu não jejuo para ser um super crente. Eu não jejuo só quando vou pregar, porque eu preciso de poder para pregar. Não, eu jejuo porque a minha vida precisa de Deus. Perfeito. Eu oro porque a minha vida precisa dessa comunhão com Deus. Eu leio a Bíblia porque eu preciso conhecer mais a Deus. Então, essas disciplinas espirituais que nós praticamos nessa dinâmica do Espírito é só para nos tornar melhores diante de Deus, servir melhor, só para nós servirmos melhor a Deus e em contrapartidas refletimos esta prática através de tudo aquilo que nós fizemos. Isso é tão nítido como o professor Daniel falou, que a Bíblia vai dizer que nem orar como convém sabe. Ela vai dizer, nós não, seja o homem natural, cara, ele não sabe, mas o que ela vai dizer? Que o Espírito Santo, novamente, vida plena no Espírito. O Espírito Santo intercede por nós através de gemidos inexprimíveis. Novamente, meu irmão, a sua oração só vai ser correta, viva, eficaz, quando ela for na plenitude do Espírito ou na dinâmica do Espírito. O nosso jejum, consagração, nossa pregação, ela só vai surtir efeito e realmente ser genuína e bíblica quando ela for movida, inspirada. Eu não prego tentando imitar o pregador canela de fogo, não. Eu prego conforme a direção do Espírito, que é para a glória de Deus e para o crescimento dos meus irmãos. Eu quero compartilhar aqui um texto, professor Daniel, que deixa bem claro novamente aquilo que nós já falamos no início, que só tem duas vidas, não existe um crente mais ou menos fervoroso. Se ele é cristão, ele tem uma vida no Espírito. Que é quando Paulo escreve aos Romanos, que é a carta aos Romanos é um tratado de fé, não, Daniel. Ela é esplêndida, a carta aos Romanos ela teve participação fundamental em todos os avivamentos, grandes avivamentos da história. E Paulo vai dizer aos Romanos, lá no capítulo 8, no versículo 1 em diante, olha o que Paulo vai dizer. Agora, falando de agora, a vida cristã, a vida salva, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito, Espírito em maiúsculo, Espírito Santo, da vida, em Cristo Jesus, e te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne. O que Paulo está dizendo? Que a lei é boa. A lei mostrava o caminho certo. Mas, só que, por que a lei é má para os humanos? Porque a nossa carne transgride a lei. Por isso que Paulo vai dizer que a lei estava enferma pela carne. A nossa carne, a nossa natureza humana, faz com que a lei seja maléfica, ela nos condene. Porque a nossa carne nos leva a transgredir a lei. Aí Paulo vai dizer, a lei, por mais boa que seja, ela não pode mudar o caráter do homem. Ela não pode mudar os desejos do homem. Ela não pode mudar as vontades do homem. Você está entendendo? Por mais que alguém tenta, por isso que a Bíblia vai falar bem assim, ó, não depende de quem quer
e nem de quem corre, mas sim de Deus usar a sua misericórdia. Por mais que eu quero ser cristão, eu quero ter uma vida, eu não consigo viver essa lei. Aí ele vai dizer bem assim, ó, isso fez Deus enviando o seu Filho, Jesus, em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. Com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que Paulo está dizendo? A lei não pode mudar a nossa natureza. Mas o que Deus fez agora através da obra de Cristo na cruz? A obra de Cristo na cruz nos concede a pessoa, a obra regeneradora do Espírito Santo. Que agora esta obra do Espírito Santo nos faz viver uma nova vida de acordo com a palavra de Deus. Aleluia por isso. Porque por mais que a minha carne, a minha nossa vontade queira, professor Daniel, acha a lei bela e perfeita, a nossa carne faz a lei ser enferma porque ela não consegue viver essa lei. Mas o que Paulo vai dizer? Mas o Espírito, agora essa nova natureza, nos faz ter essa vida que agrade a Deus. Ele vai, e daí lá no versículo 9, olha o que Paulo vai falar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que Paulo está dizendo? Que pode ter muita gente no meio da comunidade cristã que não tem esse Espírito. E novamente, aquele que não tem o Espírito não é de Deus. E nós podemos inverter o versículo. Todos que são de Deus, eles têm o Espírito. Novamente, cristão, não tem um cristão morno, cristão frio, cristão meia boca, não. Cristão em cima do muro, isso não existe. Aquele que é de Deus, ele tem o Espírito, ele vive essa plenitude de Espírito. Por outro lado, aquele que não tem essa ação do Espírito, ele não pertence a Deus. Então, glória a Deus, que se nós cremos hoje, se nós temos uma nova vontade, é porque o Espírito Santo hoje, nós não vivemos mais a nossa carne, não é nada gerado pela nossa vontade. Mas hoje, a obra do Espírito, a plenitude, a dinâmica do Espírito, nos faz viver uma novidade de vida. Olha só, vós, porém, não estáis na carne. Paulo está falando dos salvos. Não é mais a carne que deseja as coisas boas, mas no Espírito. Se de fato o Espírito está em nós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Novamente, o cristão, ele tem a vida plena no Espírito Santo. E glória a Deus por isso, que esse Espírito de Deus, que é o próprio Deus, veio para nos ensinar todas as coisas, para que vivamos novidade de vida. Então, meus irmãos, nós encaminhando para o final, nosso desejo é que o Espírito Santo de Deus te leve a viver nessa dinâmica do Espírito para a glória do nome do Senhor Jesus. E compartilhe este vídeo, curta, compartilhe, para que outras pessoas também possam ser edificadas através da mensagem do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o nosso próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Como disse o professor Daniel, compartilhe nossos vídeos. Seja uma bênção para nós e para outros irmãos na fé, compartilhando, aqueles que amam a escola bíblica, que amam a palavra de Deus. Deixe seu comentário, nós queremos ouvir a sua opinião, se você foi edificado, alguma sugestão de temas para próximos vídeos. Com certeza isso vai ser de grande alegria para nós, né, professor Daniel? Receber aí o seu comentário, nos diga, nos informe qual a sua cidade, onde você mora, nós vamos ficar muito felizes. E se inscreva no nosso canal, deixe seu like e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.